Vamos aprender então a calcular o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números e vamos aprender a utilizar ele em soma de frações. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos fazer 2 exemplos e matar esse assunto. Bora lá? O que eu quero fazer? Fazer uma soma de frações aqui, que daí fica mais fácil de a gente entender. Então, olha lá, eu peguei uma fração bem simples, que é o 2/3 mais 3/4, e a gente vai tentar somar essas frações. E não tem como fazer isso sem calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, quando eu falo denominador de uma função, só para a gente lembrar, é o que está embaixo de uma fração. Então, o denominador é 3 e o denominador é 4. E o que está em cima das frações, por exemplo, o 2 e o 3 ali, ele é o numerador. Então, eu tenho o 2 e o 3 como numeradores das frações respectivas ali, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo em múltiplo, vamos tentar lembrar o que é múltiplo. Então, eu vou escrever aqui com vocês os múltiplos do número 3. Então, múltiplos de 3, quais são eles? Eles são os 3, eu tenho 6, eu tenho o 9, o 9, eu tenho o 12, eu tenho o 15, é sempre de 3 em 3, daí eu tenho o quê? 18, 21, então isso é o que eu chamo de múltiplos, tá bom? Vou aumentar aqui para a gente poder enxergar. Esse é do primeiro denominador. Quem são os múltiplos de 4? Vamos colocar aqui embaixo. Múltiplos do número 4. Então, quais são eles? Vamos colocar o 4, o 8, o 12, o 16, sempre de 4 em 4. Então, 16 mais 4, 20, 20 mais 4, 24, e assim sucessivamente. Quando eu coloco essas reticências aqui, essa pontuação, significa que eu tenho outros múltiplos, mas eu não estou mostrando. Deixa eu só colocar ele aqui, ó. O múltiplo de 4 eu vou colocar numa corzinha um pouquinho mais fácil ali para a gente identificar. Então, se você olhar esses dois múltiplos que a gente tem ali na tela, a gente tem o primeiro que aparece, que ele aparece tanto no múltiplo de 3 quanto no múltiplo de 4. Ele está aqui, ó, 3, 6, 9. Vamos ver, o 3 aparece no múltiplo de 4? Não. O 6 aparece no múltiplo de 4? Também não. O 9, muito menos. Opa, olha o que nós temos aqui. Nós temos o 12, que aparece aqui e aparece também no múltiplo de 4. Então, a gente já sabe que o mínimo valor, né, o mínimo múltiplo comum que aparece tanto nos múltiplos de 3 e de 4, ou seja, o primeiro número inteiro que ele aparece, que é o menor entre os dois ali, ele é o 12, tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer, de identificar. Só que tem uma questão que a gente tem que sempre tomar cuidado. Vou ter que fazer isso para todos? Imagina que eu tenho uma fração com 5, 6, 7, 8, 9. Não. Então, é uma das maneiras que eu quero trazer hoje na aula, é isso aqui. Como tirar o mínimo múltiplo comum dos 3 números, que é o 3 e o 4. A gente depois faz uma com duas frações, com outros números, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os denominadores e colocar eles entre vírgulas ali. Vai colocar o 3 e o 4, um do lado do outro. Daí você vai fazer o seguinte, você vai lá e vai tentar pegar uma régua. Então, deixa eu pegar uma régua aqui com vocês e vai traçar ele aqui, ó, do lado do último número que você colocar. Então, aqui, ó, do lado do 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou até colocar numa outra cor aqui, um azul, sei lá, alguma coisa que a gente possa fazer, e a gente vai fazer juntos ele aqui, ó. Então, eu venho aqui do lado, traço um traço do lado dele, e você agora pode fazer o mínimo múltiplo comum assim. Deixa eu só sumir com essa retinha aqui, ó. Então, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó, vou começar a pegar o menor número inteiro que eu consiga dividir os números aqui. Então, o menor número que eu tenho é o 3, então eu vou colocar o 3 aqui, ó. E eu vou começar a dividir todos os números por esse número 3 que eu escolhi. Então, 3 dividido por 3, ele é 1, e tem resto 0. Opa, então eu já tenho um número aqui, ó, perfeito, já dividi. Daí vamos para o próximo, 4. O 4 dividido por 3 não dá uma divisão exata, dá um resto 1. Então, nesse caso, eu vou repetir o número aqui, porque não dá um número exato, o 4. Depois, eu vou continuar. Opa, eu tenho 1, que eu não preciso mais. Quando eu chego em 1, eu não preciso mais me preocupar. E daí eu vou ver aqui o 4. Que número que eu consigo dividir pelo 4 que ele dá uma divisão inteira com resto 0? O próprio 4. Então, 1 dividido por 4 não precisa me preocupar, como eu falei, continua ele aqui. E o 4 dividido por 4 dá 1. Opa, cheguei. Como é que eu sei que eu acabei o meu múltiplo comum aqui, meu mínimo? Se eu encontrar 1 aqui embaixo, eu já sei
que eu acabei. Do lado direito desse traço que eu tracei aqui em azul, você já terminou. Então, eu vou fazer o seguinte, o que a gente faz para achar o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum. Você vai multiplicar todos eles aqui, ó. Então, eu tenho 3 vezes 4. Agora, eu sei que o mínimo múltiplo comum aqui, ele é o 12. Aqui, ó. Acabou. Fechou? É o mínimo múltiplo comum que a gente encontrou. Observa, ele é o mesmo valor antes. Com o mínimo múltiplo comum, agora a gente consegue fazer as divisões da fração, a soma das frações ali, porque fica mais fácil. Então, toda vez que você tem uma fração, duas ou mais frações somando e tem ela ou somando ou subtraindo, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, ele é 12, como eu coloquei aqui, ó, e fechou. A partir de agora, fica um pouco mais fácil. Então, ó, a gente vai pegar cada um dos meus denominadores das minhas frações e vou começar a fazer uma divisão. Então, vai ser o 12 dividido pelo denominador da primeira fração, 12 dividido pelo denominador da segunda fração e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso eu já sei o que é. E depois que eu dividir, eu vou multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 3 dá 4, vezes o meu número 2. Então, vou colocar ele aqui, ó. Perfeito. Acabou. Tem uma sominha de mais aqui, eu vou lá e repito ela aqui, ó, mais. Aí, perfeito. 12, agora continua. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes o meu denominador, que é o meu 3. Aqui nós já terminamos uma vez. Eu vou continuar essa divisão. Vamos colocar ela aqui, ó, bonitinho, só para a gente não ter. Deixa eu só virar minha régua aqui para nós conversarmos. E vou colocar ela de volta aqui, ó. Vou fazer ela em vermelho, para ficar igual, e deixo ela aqui, ó. E vamos fazer as minhas questões aqui, ó. Então, no meu denominador, continua, acho que eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, o que vocês acham? Ou não, fica bom? Ah, então, tá bom. Então, vamos lá. O meu denominador continua 12, então aqui eu vou colocar o meu 12, e no meu numerador eu vou fazer as continhas. Então, 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes 3, 9. Acabou. Então, 8 mais 9 dá 17, dividido por 12 avos. Esse é o resultado da minha soma de frações que eu faço. Certinho? Essa aqui é a parte que a gente tem. Vamos pegar ele agora e vamos tentar fazer uma com 3 frações, para ver se a gente entendeu mesmo. Então, eu vou inventar aqui e a gente já continua. Vai fazer agora? A gente vai fazer com aquelas 3 frações que eu coloquei ali junto na telinha para nós. Então, vamos ver se a gente está aprendendo mesmo a fazer. Então, a gente tem quantos denominadores? A gente tem o 3, o 15 e o 2. Primeira coisa que a gente faz, lembra-se, é colocar os denominadores aqui alinhados. Então, eu tenho o 13, eu tenho o 15 e eu tenho o 2. Aí, perfeito. Segundo ponto que a gente tem que fazer é o quê? Traçar uma reta do lado desses valores. Então, deixa eu só colocar aqui uma reta de novo. Eu devia ter deixado ali, mas eu gosto de conversar com vocês. Então, vamos pegar essa retinha, vou lá, coloco do lado do meu 2 aqui, ó. E a gente vai fazer os mínimos múltiplos, vamos tentar encontrar o mínimo múltiplo comum desses valores. Então, vamos lá. Primeiro número inteiro que eu tenho menor entre eles, ele é o 2. Então, eu particularmente gosto de começar pelo 2. Então, ó, 2 aqui. O 3 dividido por 2, ele não dá um número exato, então eu repito ele. 15 dividido por 2 também não dá um número exato, então eu repito esse número. O 2 dividido por 2 dá um número exato, que é 1. Aí, fechou. Vamos para a próxima linha. O menor número inteiro que eu tenho é o 3 entre eles ali. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5, que daí dá uma divisão exata, com o resto zero. E como a gente já chegou no 1, ele mantém o 1 ali. Qual que é o menor número inteiro maior do que 1 que eu tenho ali? Agora, eu só tenho o 5. Como eu já cheguei no 1, eu só repito eles. 5 dividido por 5 dá 1. E 1 dividido, não preciso. Lê. Aí, acabou. E o que eu faço quando eu chego no final? Eu já cheguei no 1, agora acabou. Eu só preciso multiplicar eles. Ó, 2 vezes 3 vezes o meu 5. Aí, então eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Aí, então a gente já chegou aqui embaixo. Chegou no 30, a gente vai lá e vai fazer as equações agora. Então, no meu denominador, que é o meu mínimo múltiplo comum, ele é 30. Então, aqui, ó, a gente encontrou o 30, ele é o meu mínimo
múltiplo comum entre esses três números, 3, 15 e 2. Então vamos fazer, esses números aqui que eu tenho, eu vou dividir o 30 por cada um dos meus denominadores. Então 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes, lembra-se que o ponto é o vezes o meu numerador, que é o meu 2. Então 10 vezes 2. Mais, vamos lá, continuar. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes o meu numerador, que é o meu 4. Mais 30 dividido por 2, que é 15. 15 vezes o meu numerador, que é o meu 5. Até aí, de boa. Então, a gente tem o denominador que mantém-se ainda aqui, ó, vou colocar o denominador 30, que é o mínimo múltiplo comum, e vou fazer as continhas no numerador. Então, 10 vezes 2 dá 20, famoso Leonardo. 2 vezes 4, 8, mais 15 vezes 5 dá 75. Aí, até aí, tranquilo. E a gente vai fazer o seguinte, 28 mais 75 dá 103. 103 dividido por 30 aqui, essa é a minha fração. Então, eu vou até diminuir esses números aqui, ó. Ficou muito grande. Então, vou deixar a minha fração bonitinha. Então, a soma daquelas minhas 3 frações que eu tenho ali, 2/3 mais 4/5 mais 5/2, ele dá 103 sobre 30. Se você quiser transformar isso daqui em um número misto, dá para fazer. Você faz o seguinte, ó, 103, só para a gente terminar aqui, ó, 103 dividido por 30. Que número que eu posso fazer? 3 vezes 30 dá 90. Para chegar em 103 dá 13. Opa, então tá o número misto aqui, ó. Eu pego o meu resto, que é 13, divido pelo 30, e aqui que fica o meu número, opa, só representar ela bonitinho, não é 3 vezes. É o meu número misto aqui, ó, 3, 13 sobre 30. Aí, esse é o meu número misto. Então é assim que a gente calcula o mínimo múltiplo comum e é assim que a gente usa ele para soma de frações. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!